Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Que a graça do nosso bom Deus te acompanhe hoje e sempre, 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 sempre. Eu te convido nesse momento a te trazer à mente uma pessoa que você ama, mas que não está perto de você agora. Saiba que você pode não poder tocar essa pessoa fisicamente, mas você pode convidá-la para essa comunhão. Por isso, compartilhe esse link, chame mais pessoas, porque esse é momento de renovação, de restauração. Eu te convido a se desligar das notícias ruins lá de fora e a focar, a se concentrar nesse momento de louvor e adoração, onde a turbulência se transforma em paz, onde a tristeza se transforma em alegria, desde que você creia que o nosso Deus se faz presente aqui e desde que você se conecte com Ele, o que é perfeitamente possível. Antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar com você hoje uma palavra bem breve, através de um texto que se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, onde está narrada a história do cego Bartimeu. Ele que estava ali em Jericó, na beira da estrada, e ouviu que Jesus passava por ali. E quando ele soube que era Jesus, ele gritou com o máximo das forças dele até que Jesus o atendesse. E quando Jesus pergunta para ele o que é que ele queria, ele fala: Jesus, eu quero ver. E Jesus diz: vá em paz, a tua fé te salvou. E naquele momento a vida de Bartimeu é completamente transformada, porque ele creu que no momento em que Jesus passava por ali, o Deus da cura estava perante ele e ele podia ser transformado pela fé. Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente lê os textos bíblicos e pensa que aquelas eram histórias muito antigas que já não têm conexão com o dia de hoje. Você se engana quando pensa assim. O Deus que curou Bartimeu é o mesmo que está aqui no nosso meio hoje. Para Deus não existe espaço, não existe tempo. A história acontece para a gente, mas Deus está acima de tudo isso. Deus é. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje e Ele será eternamente. Portanto, esse Deus está aqui. Creia e tome posse da cura. Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Cante com fé. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural.
os mortos faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Cante novamente, com fé. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Amém. Esse é o momento de você adorar a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. A conta própria para isso vai aparecer na tela, portanto fique à vontade. Seja parte da Igreja Caminho da Fé. Você é importante em todo esse processo. Como nós temos falado ultimamente, em muito breve estaremos no local novo. Tudo já está sendo preparado. Faça parte disso. Eu te convido a interagir com a gente, a falar conosco, e toda ajuda é bem-vinda, até porque sem você essa comunhão não existe. Portanto, que o seu dízimo, a sua oferta, a sua força, a sua participação são aceitas no nosso meio, e que Deus te abençoe ricamente através da sua disposição em se abrir a ajudar o reino. Em nome de Jesus. Amém. Em Números, no capítulo 6, do versículo 24 ao versículo 26, diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto em ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Essa canção fala exatamente sobre isso. E que você receba essa bênção aí na sua casa. Receba a bênção do Senhor na sua casa, sobre você, sobre a sua família, seus filhos, os filhos dos seus filhos, sobre toda a tua geração. Porque é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem graça, o Senhor tem paz. Nosso Deus é um Deus de paz, de amor. E Ele é soberano sobre todas as coisas. Então receba o que essa canção tem para te entregar nessa noite. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. O Senhor te abençoe e faça brilhar o teu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti e conceda a sua
descansa e te dê paz. Receba isso aí na sua casa. Seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, teu riso e em ti. Ele é por ti, ele é por ti, de dia e de noite. Tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro. Ele é por ti, ele é por ti. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. Ele é por ti, ele é por ti, de dia e de noite. Tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro. Ele é por ti, 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 ele é por ti. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com a casa de vocês, para aqueles que vocês estendem as suas orações, que o Senhor realmente possa continuar falando com você, para que aprendamos um pouco mais sobre a palavra do Senhor, para sermos instruídos nas rotinas diárias que temos, para que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Eu sei que às vezes nós temos uma dificuldade muito grande de organizar a nossa agenda, de organizar as nossas prioridades. Muitos de nós às vezes nem sabemos quais são as prioridades que temos. E isso nos leva às vezes a ter grandes problemas no nosso convívio familiar, no trabalho, no nosso ministério, às vezes no estudo. Então, se você não tiver uma agenda organizada e se você não tiver prioridades na sua vida, tende a sua vida a ser uma vida bagunçada, cheia de problemas, cheia de desatenções. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, um amigo que é de uma outra religião, de uma outra denominação, e nós temos um convívio muito bacana. Eu respeito a maneira dele crer, ele respeita a minha, e ele veio se aconselhar comigo porque estava perdido, não sabia quais eram as suas prioridades, apesar de ser um líder nessa igreja. E isso não nos isenta de cometer falhas. Ser um líder não nos isenta de cometer falhas. Aliás, a Bíblia deixa muito clara todas as vezes em que os homens falharam e mostra as suas fraquezas, porque mostrar a nossa fraqueza só nos faz mais dependentes de Deus.
E ele estava conversando comigo e dizendo que ele não sabia, ele invertia às vezes quais eram as suas prioridades. Chega um determinado tempo que a igreja fica mais importante que a família, que o trabalho, que muitas vezes os filhos se tornam mais importantes do que a esposa. Muitas vezes Deus está em quinto ou sexto plano na sua vida. E eu queria te falar sobre isso, eu queria falar com vocês sobre isso essa noite. Quais são as prioridades na vida de um cristão, independente da denominação, independente da maneira de crer, qual é a prioridade que você tem que ter na vida para você ter uma vida organizada, cheia de sucesso e, acima de tudo, uma agenda ligada à agenda de Deus. Porque se você não tiver a sua agenda organizada por Deus, a tendência é que você cometa muitas falhas. Então eu queria falar com você essa noite sobre isso. Quais são as ideias, quais são as prioridades que nós temos que ter como homens e mulheres segundo os padrões de Deus? Quais são as atitudes que nós temos que ter e quais são verdadeiramente a ordem das nossas prioridades? E que se no final dessa pregação você tiver alguma coisa que não se alinhe com isso, que você faça uma oração para que o Senhor te traga paz e tranquilidade, para que você se alinhe a esse padrão que eu creio ser um padrão de Deus para nós, como homens e mulheres de Deus. E eu queria que você, na sua casa, abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de São Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 28 até o 34. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Diz assim, versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o princípio de todos os mandamentos? Então, qual é a prioridade da minha vida? Qual é a coisa mais importante para nós? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que esses. Disse-lhe o escriba: muito bom, mestre, e com verdade disseste que ele é único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém jamais ousava interrogá-lo. Então, para nós que somos conhecedores e servos de Deus, a primeira prioridade na vida de um homem e de uma mulher é Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então Deus é a primícia da nossa vida. Deus é o nosso primeiro pensamento, a nossa primeira ação. Somente a Ele damos culto, somente a Ele consultamos. E muitas vezes a gente não tem entendido isso, a gente tem mudado as prioridades. Às vezes o nosso cônjuge vem primeiro que Deus. Às vezes os nossos filhos estão à frente de Deus. Às vezes o nosso trabalho está à frente de Deus. E muitas vezes o nosso ministério vem à frente de Deus. E essas distorções produzem cicatrizes horrorosas, profundas, que jamais são saradas. E quando a gente estuda sobre idolatria, meus irmãos, idolatria é tudo aquilo que está à frente de Deus na sua vida. Tudo o que vem antes de Deus na sua vida é idolatria. Então, se há alguma coisa na sua vida que ocupa a primícia, que vem em primeiro lugar e não é Deus, essa noite é a noite de você abandoná-la, porque Deus é primícia da nossa vida, e guarde isso no seu coração. Tudo aquilo que vem à frente de Deus na sua vida, quer seja em ações ou pensamentos, é idolatria. E nós, como cristãos protestantes, às vezes criticamos outras denominações que adoram ícones, imagens ou alguma coisa assim. Mas quando nós nos colocamos nessa posição
de deixar Deus em segundo lugar, nós não somos diferentes deles. Então que essa noite o Senhor te dê sabedoria, que essa noite o Senhor te dê entendimento para você colocar Deus em primeiro lugar. Que Ele seja o seu primeiro pensamento ao amanhecer e que Ele seja a sua última oração de gratidão antes de você dormir. Que o Senhor seja realmente a primícia do seu coração. Que Ele seja o maior desejo do seu coração. Essa é a primeira prioridade humana. É amar a Deus sobre todas as coisas. É ter no Senhor o fundamento da sua vida. É ter nele a âncora da sua alma. Essa deve ser a nossa primeira ação. Então, se alguma coisa tem ocupado o primeiro lugar no seu coração, o lugar que é de Deus, que essa noite, em nome de Jesus, você mude a sua prioridade. Você mude a sua atitude. E em segundo lugar, para nós que somos casados, Marcos também capítulo 10, do versículo 7 até o 9. Marcos, voltando um pouquinho, capítulo 10, do versículo 7 até o versículo 9. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O segundo lugar na vida de um cristão casado é o seu cônjuge, é a sua esposa, é o seu marido, é Deus e o seu cônjuge em segundo lugar, como prioridade na sua vida. E como eu falei antes, há algumas pessoas, alguns casais hoje que inverteram essa situação. Às vezes entre ela e Deus vem os filhos, ao invés da esposa, e não é assim que funciona, não é assim que tem que ser. Você aqui falou, você uniu a sua esposa ao seu cônjuge, são uma só carne, vocês dois são um. Então, primeiro você tem que ter comunhão com Deus, depois você tem que ter comunhão com a sua esposa ou com o seu esposo. Essa é a segunda prioridade na sua vida. Provérbios capítulo 18, versículo 12. Provérbios Provérbios 18, 22, diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Então, meus irmãos, muitas vezes essas duas prioridades estão invertidas. Às vezes nós damos mais importância ao nosso cônjuge do que ao nosso próprio Deus. Muitas vezes nós valorizamos mais o nosso relacionamento matrimonial do que o relacionamento com Deus. Mas eu quero te dar uma notícia muito boa essa noite. Para que você tenha um bom relacionamento com o seu cônjuge, é necessário primeiramente que você esteja bem com Deus. Então, se há alguma coisa no seu relacionamento que está te impedindo de ter uma comunhão com seu cônjuge, de ter uma vida cheia de alegria, como eu digo muito, de viver um pouco do céu aqui na terra, porque a nossa casa tem que ser um pouco do céu aqui na terra, que essa noite você restaure a comunhão com seu cônjuge e você viva o melhor de Deus para sua casa. Que você viva o melhor de Deus para sua casa. O Senhor não te criou e não te fez e não te escolheu um cônjuge para que você tenha uma vida triste, medíocre, não. O Senhor quer que você tenha uma vida cheia de alegria, de prosperidade, que os seus filhos sejam flores no seu jardim. É para isso que o Senhor te criou. Para crescer e para multiplicar com sabedoria, porque os nossos filhos são herança do Senhor, e essa é a nossa terceira prioridade. Você tem que ter comunhão com Deus, você tem que ter comunhão com a sua esposa, e você tem que ter comunhão com seus filhos. Os filhos estão em terceiro lugar na nossa vida. Deus, nosso cônjuge, depois vem os filhos. Salmo 127, se você puder abrir. Isso é muito importante, porque essa ou qualquer outra inversão de valor
inversão de prioridade, inversão de amor, porque muitas vezes há pais que amam mais os filhos do que amam a esposa e do que amam a Deus. Os seus filhos se tornam o centro da sua vida. Filhos são maravilhosos, mas eles são bênçãos do Senhor através do seu cônjuge. Então, tenha a prioridade correta na sua vida. Coloque esse prumo na sua vida. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E olha o tanto que isso aqui é importante, meus irmãos. Nos liberta de toda a ansiedade. Diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. E essa palavra dorme aqui é descanso. E aqui ele fala: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da tua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear contra inimigos à porta. Então os nossos filhos, a educação dos nossos filhos é a terceira prioridade da nossa vida. Educar e amar, porque não existe educação sem amor. E muitos pais não têm cuidado dos seus filhos, não têm amado, não têm instruído, não têm compartilhado, não têm tido comunhão. Provérbios 17:6 diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Vou repetir para você guardar. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Os nossos sonhos, tudo aquilo que fazemos, a maioria das nossas metas influenciam ou são influenciadas pelos sonhos dos nossos filhos. Então que a gente tenha sabedoria de colocar Deus em primeiro lugar, que a gente ame o nosso cônjuge e ele nos ajude a educar os nossos filhos, porque a nossa terceira prioridade na vida cristã do ser humano são os filhos. Os nossos filhos são bênçãos do Senhor para nós, são a continuidade da nossa história. Eles continuam escrevendo uma história que um dia para nós irá finalizar. E eles terão filhos, e os seus filhos terão filhos, e a nossa família, a sua família, vai entrar para a posteridade. Que o Senhor te dê sabedoria para educar os seus filhos, mas acima de tudo, que o Senhor te dê sabedoria para amar os seus filhos como eles merecem ser amados. Para que a sua casa seja um canteiro e um celeiro do Senhor. Para que os seus filhos tenham prazer de ficar em casa na sua companhia e do seu cônjuge. Que você seja o melhor amigo do seu filho, porque isso é prioridade para o Senhor. Porque não há vantagem nenhuma em termos um excelente ministério, em sermos profissionalmente muito bem sucedidos, se não temos o amor de Deus na nossa vida, se não temos o amor do cônjuge na nossa vida, e se não amamos e somos amados e acima de tudo também admirados pelos nossos filhos. Que essa seja também a sua oração, que você tenha comunhão com os seus filhos, que você tenha amor pelos seus filhos, e que você seja amado e admirado pelos seus filhos, porque esse é um mandamento do Senhor. Nós temos que educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela for velha, ela não vai se desviar. Então, não abra mão de criar os seus filhos com princípios cristãos. Não abra mão de ter os seus filhos dentro da igreja, independente de qual denominação seja. Que eles possam ver Jesus através da sua vida, através das suas atitudes, através do seu caminhar. Você é Jesus para eles. Eles veem Jesus através de nós. Os nossos filhos precisam ver Jesus através de nós. Essa é para nós a terceira prioridade, os nossos filhos. A terceira prioridade do ser humano, do homem e da mulher, segundo os padrões de Deus.
daqueles que querem colocar os seus filhos na arca que é Cristo Jesus. E o quarto ponto, para que você tenha uma vida bem-sucedida e com prioridades muito bem definidas, Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, versículo 18 e 19 diz assim: Eis o que eu vi. Boa coisa é comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. A terceira prioridade são os filhos, e a quarta prioridade da sua vida é o seu trabalho. Tudo que você fizer, todo o seu talento usado para trabalhar, tem que ser usado para glorificar a Deus. Tudo o que você faz, o seu trabalho tem que ser bem feito. O seu trabalho tem que glorificar o nome de Deus. O local onde você trabalha e exerce a sua função, a sua profissão, o seu talento, ele tem que atrair as pessoas para Jesus. Porque o homem precisa levantar cedo, precisa trabalhar, precisa produzir, porque esse é o ensinamento de Deus. Esse é o ensinamento do Senhor para nós, que trabalho é para nós sim uma grande prioridade. Mas se eu não trabalhar, eu não consigo tratar dos meus filhos, da minha esposa, e muito menos entregar o meu dízimo na igreja, porque eu preciso trabalhar. Eu quero te dizer que Deus te sustenta em tudo isso, mas primeiro Ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Não inverta a prioridade. O seu trabalho não pode vir à frente de Deus. O seu trabalho não pode estar à frente dos seus filhos. O seu trabalho não pode estar à frente do seu cônjuge. A prioridade é Deus, esposa, filhos e trabalho. Porque quando você faz tudo isso com excelência, o Senhor vai te abençoar. Quando você faz o seu trabalho com excelência, o Senhor vai te fazer prosperar. E quando você prospera, você consegue honrar a Deus com os seus dízimos, com a sua oferta. Quando você prospera, você consegue dar uma vida melhor para sua esposa. Quando você prospera, você consegue dar uma vida melhor para os seus filhos. E isso é a estratégia do Senhor para você. Do fruto do seu trabalho, então glorifica o Senhor com o seu trabalho. Glorifique ao Senhor com o seu trabalho. Tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Como se Jesus estivesse olhando, que você seja o melhor no que você faz. Que você honre a Deus com o seu trabalho. E se nesse momento de extrema dificuldade que o país está vivendo, você está sem trabalho, e sentindo que você foi abandonado por Deus, que às vezes a sua esposa ou seu esposo já não te ama do mesmo jeito e os seus filhos também não, eu quero dizer para você que não mudou nada. Deus continua cuidando de você e vai restaurar a sua sorte, porque Ele é Deus de vitória. Não desista dos sonhos de Deus para você, porque o trabalho é a nossa quarta prioridade. E muitas pessoas podem pensar, mas e a igreja? E o meu ministério? E o dom que eu tenho para exercer na igreja? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 7 a 13. Fala disso, porque a igreja, o seu ministério, o meu ministério como pastor e o seu ministério como cristão, independente da função, do encargo que você tem na igreja, ele tem que vir em quinto lugar na sua vida. Muitos pastores não vão concordar comigo, muitos cristãos não vão concordar, porque às vezes invertem a prioridade. É Deus, a igreja, a esposa, os filhos, e alguns nem trabalham.
E eu respeito isso, porque às vezes a igreja exige tempo integral. Mas aqueles que não têm ministério tempo integral, têm que ser provedor da sua renda, como Paulo era. Efésios capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, o ministério que você exerce ou vai exercer, ele é um dom distribuído pelo próprio Cristo. Não adianta você querer se ele não tiver isso para você. Por isso, quando te diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele concedeu dons a todos os homens. Ora, que quer dizer subir, se não também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima dos céus para encher todas as coisas. Todas as coisas. E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, a quinta prioridade na sua vida é o seu ministério. Porque se você não estiver bem com Deus, bem com a sua esposa, com os seus filhos e produzindo, dificilmente você vai conseguir exercer o seu ministério. Dificilmente você vai conseguir exercer aquilo que Deus te deu como dom. Dificilmente você vai conseguir honrar o nome de Deus com as suas atitudes. Dificilmente as pessoas vão olhar para você e sentir vontade de conhecer o Deus que você serve. Eu vou ler um último texto de Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Diz assim: tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E aqui, ele nos orienta: tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Que você tenha essas prioridades muito definidas no seu coração. E muitas vezes vocês que são solteiros estão pensando assim: ah, mas ele não falou comigo não. Se você é solteiro, a sua prioridade é Deus, o seu trabalho e o seu ministério. Mas se você fala: não é comigo ainda, porque eu só sou estudante, é Deus, os seus estudos e o seu ministério. Mas você tem que ter definido no seu coração as suas prioridades. Você que é casado, vocês que são casados, nós que somos casados, Deus, esposa, filhos, trabalho e ministério. Para vocês que são solteiros, Deus, o seu trabalho ou estudo e o seu ministério. Porque como nós lemos em Efésios, Deus tem um dom para cada um. Que você possa essa noite orar ao Senhor. Se você ainda não sabe qual é o seu dom, que o Senhor abra os seus olhos, te capacite e te coloque para fazer a obra de Deus. Porque na pior das hipóteses, se você achar que não tem dom nenhum, você tem o dom de socorro. É aquele que ajuda a igreja, que ajuda os necessitados, que faz a oferta, que ajuda aqueles que estão em tribulação, que leva alimento ao faminto, que leva liberdade aos cativos. Que o Senhor possa colocar essa palavra no seu coração, que ela frutifique, que ela multiplique, e que você compartilhe isso com os outros, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Depois vai continuar aparecendo a conta da igreja. Você que é dizimista, pode depositar o seu dízimo. Você que vai ofertar,
oferte com alguns centavos a mais. Nós estamos num momento de transição da igreja, onde nós estamos preparando uma mudança. Vamos ter algumas despesas que são bem volumosas, que vocês que puderem nos ajude para que a gente possa, assim que abrir a igreja, já trazer um conforto maior e que a gente, acima de tudo, continue ajudando vidas, porque a igreja, ela foi feita para restaurar vidas, para alimentar os famintos, as viúvas e os necessitados. Então, que vocês continuem nos ajudando, e nós somos extremamente gratos àqueles que já têm compartilhado conosco o seu dízimo, a sua oferta, e que você possa prosperar em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que recebemos, que o Senhor alinhe as nossas prioridades à Tua, Pai, porque muitas vezes temos invertido a nossa ordem, as nossas prioridades, e isso tem trazido tantos problemas para tantas famílias. Mas essa noite, em nome de Jesus, que a nossa prioridade seja alinhada à Tua, que a nossa vida seja alinhada à Tua, e que o Senhor nos dê paz, nos dê sabedoria, e acima de tudo, Pai, que a Sua presença seja o maior alvo do nosso coração. Abençoe, Pai, a todos que assistem e que ouvem esse culto, com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais em Ti, Jesus. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga saúde para todos, que o Senhor salve a nossa nação, que o Senhor salve o mundo, e que as pessoas Te conheçam através da pregação da palavra verdadeira em Cristo Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão dos santos sejam com todos, em nome de Jesus. Amém.